A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Olá! Somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias, milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta live do evento Empoderamento 60+, Envelhecimento Saudável com Protagonismo. Eu sou o Matheus do Método Supera e antes da gente começar eu queria aí um feedback de vocês, se vocês me ouvem e me escutam bem, se vocês estão me vendo bem. Boa noite aí para todo o pessoal do chat, pessoal acompanhando de todo o Brasil. Boa noite, Helena, Berenice, Jovina, Olga, Tânia, Marli. Boa noite para todo mundo que está entrando. Me ouvem bem? Então tá bom, pessoal. Então vamos seguindo. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa quinta live, né, do Empoderamento 60+. É uma série de 10 lives 100% gratuitas que o Supera está fazendo por todo esse mês de outubro até o começo de novembro. São lives 100% gratuitas. A gente está fazendo todas terças e quintas, às 7 horas da noite, e a gente está trazendo especialistas nesse tema tão importante que é o envelhecimento saudável, e mais do que isso, trazendo temas para proporcionar para todos vocês um envelhecimento mais saudável e com protagonismo, que é muito importante, né? É um agradecimento especial à ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, que atua junto com o Supera como organizadora do evento, aos apoiadores também Cidade de São Paulo, Instituto de Longevidade Mongeral Aigon, Sesc São Paulo e os patrocinadores em especial também que tornaram este evento possível, né? Danone Nutrícia, Tena e a Mature Quality. Então, um agradecimento especial aí para todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Antes de entrar no tema de hoje, queria só passar um recadinho rápido. Até o final de outubro, o Supera está com uma promoção muito bacana. Desafie a criança que existe em você, sua idade é igual ao seu desconto. Então, até o final de outubro, para quem procurar aí uma unidade Supera, você vai ter a sua idade correspondente a um desconto na taxa de matrícula. Então, se você tem, por exemplo, 50 anos de idade, você vai ter um desconto de 50% na taxa de matrícula para você se tornar um aluno Supera, para você que ainda não é. Eu estou mandando o link aqui nos comentários nesse exato momento. É só cadastrar seu nome e seus contatos e escolher a unidade. Maravilha, vamos ao tema de hoje então, que é um tema importantíssimo e que eu tenho certeza que muitas pessoas estão muito interessadas, que é o tema perdas de memória, quando se preocupar. E mais do que isso, atividades preventivas que podem ser realizadas no dia a dia. Hoje a gente vai ter duas convidadas mais que queridas e mais que especiais, que já são parceiras do Supera aí de longa data, que é a doutora Thaís Bento Lima e também a Eva Bettini. Eu já vou falar mais sobre cada uma delas, mas a gente vai começar primeiro com a palavra da doutora Thaís Bento Lima, que é docente do curso de graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo,
Ela também é coordenadora do curso de pós-graduação de Gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, pesquisadora do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ainda conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia, ABG, e ainda colunista no site do Método Supera. Então, a Thaís começa hoje e, na sequência, a gente segue com a Eva. Thaís, a palavra é com você. Uma ótima live para todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Thaís. Boa noite, Matheus. Boa noite, professora Eva. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela fidelidade em estar acompanhando as lives aqui conosco. Sejam bem-vindos e eu espero que vocês aproveitem este encontro, ao qual eu e a professora Eva preparamos com muito carinho, que foi a temática, então, relacionada à memória. Questões, então, que são normativas, quando começar a se preocupar, e, claro, nós falaremos bastante também de prevenção. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação e, posteriormente, explicarei alguns pontos para vocês. Bom, então, como já foi apresentado, né, essa vai ser a temática do nosso encontro, perdas de memória quando se preocupar. E toda vez que eu falo sobre o tema memória, eu gosto bastante de iniciar com um conceito ao qual vocês vão se deparar muito, que é o conceito de cognição. Porque a memória, embora seja uma habilidade cognitiva muito importante para a nossa existência, para as nossas lembranças vividas e para a nossa sobrevivência, ela faz parte de um todo. E esse todo se chama cognição, que seria o conjunto de processos e habilidades pelos quais um organismo adquire informações. Eu gosto muito de dizer que cognição é o conjunto dos mecanismos mentais que vão agir sobre uma informação, buscando a sua interpretação, a sua classificação, a sua organização, seria o processo de conhecer. E este processo de conhecer também resultaria num comportamento, em uma ação. E quando a gente pensa nos tipos de habilidades cognitivas ou de processos cognitivos, nós temos aqui um conjunto de habilidades que atuam de modo especializado e, ao mesmo tempo, de modo complementar. O que eu acho interessante também de refletirmos é que o nosso cérebro, ele é muito complexo, ele é muito multifacetado e algumas habilidades, elas vão passar por algumas mudanças no processo de envelhecimento normal. Mas essas mudanças são mudanças normativas, que costumam acontecer entre a terceira, a quarta década de vida, e elas vão poder ser compensadas. Eu destaquei aqui em vermelho algumas habilidades cognitivas que costumam mudar no processo de envelhecimento saudável. Eu deixei em preto aquelas habilidades às quais a gente não tem tantas mudanças. Eu vou citar alguns exemplos. A atenção é uma habilidade de suma importância. É uma habilidade que vai passar por uma mudança esperada no envelhecimento normal e é a primeira etapa do processo de memorização. O que costuma acontecer no processo de envelhecimento é que muitas vezes o indivíduo ele está desatento e por ele estar desatento, o seu processo de memorização não é tão eficiente. Tendo em vista que a atenção é a primeira etapa do processo de memória. Há também uma habilidade que chamamos de orientação, a orientação tanto para o tempo como para o espaço. É uma outra habilidade que passa por uma mudança normativa, ao qual temos também vínculos com marcadores sociais, como aposentadoria, mudança dos filhos de casa, a perda de um cônjuge, o fenômeno do ninho vazio. Então, a gente passa a não se disciplinar rotineiramente para olharmos datas, eventos importantes e, consequentemente, a estabilidade também vai passar por mudanças.
Há outras habilidades que eu não vou me ater, porque eu vou explorar no decorrer da apresentação, mas é interessante a gente entender que o nosso organismo, ele passa por estabilidades, ou seja, habilidades que não vão mudar, e ao mesmo tempo por mudanças. E essas mudanças não são consideradas patológicas. Por isso que nós não associamos essas mudanças na configuração do desempenho cognitivo como sendo alterações. A gente as denomina como mudanças. E falando um pouquinho da memória, que é uma das habilidades que mais nos gera preocupação, que mais nos gera anseios, o que seria esta habilidade? Ela é a nossa capacidade de gravar, de armazenar e posteriormente acessar diversas formas de conhecimento. A memória, ela é um sistema complexo de habilidades. Quando a gente fala da memória do indivíduo, seja ele criança, adulto, um jovem idoso, um idoso, a gente está falando de um conjunto de memórias. Então, nós temos tipos de memórias, e cada uma destas memórias, elas passarão por mudanças específicas ou não, elas se manterão intactas no decorrer dos nossos anos de vida. Então, é muito importante a gente refletir que a memória, ela é um grupo de habilidades também. Por isso que a gente não pode, muitas vezes, se autoavaliar tendo como parâmetro apenas o nosso desempenho de memória. E quando a gente pensa nos aspectos da memória que mudam no processo de envelhecimento, temos então alguns tipos de memória que passarão por mudanças, como a memória de trabalho, que é a memória responsável pela retenção de informação num curto espaço de tempo, aonde teremos mudanças no desempenho de fazer cálculos de cabeça, de guardar e processar muitas informações. Também vai ser mais trabalhoso fazermos novas gravações, que é um exemplo do que a gente chama de memória episódica, ou seja, a memória recente, ela começa a passar por mudanças, principalmente entre a quarta, quinta década de vida, mas o que é interessante é que nas neurociências a gente tem observado que as estratégias preventivas, as estratégias de estimulação, elas otimizam essas mudanças normativas, ou seja, é possível melhorar um desempenho que está passando pela mudança normativa. Por fim, eu destaco nesse slide que também é mais demorado achar informações. Então, aquela sensação que a gente tem durante uma conversa, que é querer falar uma coisa para alguém, algum item de um discurso, e não vir a informação de imediato, é realmente um fenômeno muito normal. É o fenômeno da ponta da língua que costuma acontecer no processo de envelhecimento saudável, e que também pode ser otimizado, reduzido, se fizermos alguns tipos de exercícios. Eu gostaria de destacar também sobre as estabilidades da memória, porque o tema desta live é exatamente perda de memória quando se preocupar. Então, se a gente está pensando quando devemos nos preocupar, é importante a gente entender quando teremos a preservação das nossas habilidades. Há habilidades que elas não vão mudar no processo de envelhecimento se o indivíduo estiver na trajetória, no curso de vida normal, que é o vocabulário, que seria a memória semântica, o conhecimento sobre o mundo, a memorização inconsciente, que é a memória de repetição de ações. Esses tipos de memória, eles tendem a estar preservados e estáveis durante o curso de vida do indivíduo saudável, independente da sua idade. E o que é interessante a gente refletir? Há muitas pessoas que elas próprias, elas têm uma percepção negativa sobre o seu desempenho de memória. São pessoas que na nossa prática cotidiana profissional, elas relatam uma frequência de esquecimentos elevada. Essas pessoas dizem que essas frequências de esquecimentos
elas estão intensas e que muitas vezes prejudicam o cotidiano. Neste sentido, a gente precisa valorizar quando o indivíduo ele tem uma autoavaliação negativa sobre si. É aquele indivíduo que se julga como estando diferente em relação ao seu desempenho de memória. E este indivíduo costuma apresentar preocupações, que do ponto de vista técnico nós chamamos de queixas em relação à memória. E por que a gente precisa valorizar pessoas que costumam queixar-se muito do seu desempenho de memória? Porque o indivíduo que tem queixas de memória, que não tem os devidos estímulos, prevenções e acompanhamento, ele pode evoluir para ter um pior desempenho cognitivo. E qual é a realidade que a gente tem hoje? Que as alterações cognitivas do indivíduo vão prejudicar a sua autonomia, a sua capacidade de gerenciar a sua vida. Quando a gente pensa na saúde do cérebro, nós estamos pensando em evitar dificuldades que geram impactos na rotina do indivíduo. Por isso, na área de cognição, na área da gerontologia, nós trabalhamos com avaliações cognitivas. Por quê? Por meio das avaliações cognitivas, nós conseguimos entender se aquele indivíduo ele está dentro do esperado para a sua idade, para a sua escolaridade, ou se é necessário repensar em estratégias que possam planejar uma atenção diferenciada para o seu perfil cognitivo. Porque uma vez que o indivíduo, ele tiver um comprometimento cognitivo, passa-se a ter uma influência nas decisões a respeito da vida deste indivíduo. Ele passa a não poder dirigir, administrar e gerir a própria vida. Então, quando pensamos no desempenho cognitivo, o quanto a pessoa relata de estar com facilidades ou dificuldades na sua rotina tem muito valor, porque um prejuízo em realização de tarefas na rotina costuma estar associado com algum tipo de dificuldade cognitiva. E aqui eu trouxe alguns pequenos pontos que eu vou comentar de modo mais amplo, mais geral, aonde a gente observa que tem fatores que costumam interferir no desempenho da memória de adultos e de idosos, e que é muito importante termos atenção e os devidos cuidados. Há medicações que são consideradas como medicamentos anticolinérgicos. O que seriam medicamentos anticolinérgicos? São medicamentos que, em indivíduos adultos maduros, indivíduos idosos, podem gerar efeitos adversos para o desempenho de memória. Então, nós que estudamos a área de cognição, nós temos algumas tabelas de medicamentos que são considerados anticolinérgicos e que muitas vezes eles estão à disposição de uso e de compra nas farmácias. É muito importante se atentar, pessoal, às questões de automedicação, porque muitas vezes um efeito adverso de medicamento pode gerar um prejuízo de memória. A depressão é um outro quadro que gera prejuízos na memória. A depressão ela é confundida com a demência. A depressão no idoso, ela gera prejuízo em memória recente, ela vai gerar um prejuízo em aprendizagem e ela vai prejudicar as habilidades cognitivas. Se a gente tem, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, o colesterol elevado, e a gente não faz o devido controle, a gente também pode ter prejuízo nas nossas habilidades cognitivas. Muitas vezes, uma dificuldade de memória pode estar associada a um fato da gente não fazer o manejo adequado do problema de saúde que a gente apresenta. E aqui eu trago alguns outros pontos que nós temos que nos atentar ao nosso desempenho de visão e de audição, porque se estivermos com prejuízos, tanto em visão quanto em audição, a gente também vai interpretar as informações de modo diferente. E não apenas isso, são indivíduos que passam a se isolar socialmente, não buscam estar interagindo com outras pessoas, e, consequentemente, passam a ter dificuldades cognitivas.
Também gostaria de destacar, pessoal, que é importante ter uma organização na rotina. Muitas vezes a gente pensa, eu me acho na minha bagunça. E, na verdade, quando a gente não tem um ambiente organizado, a gente perde bastante objetos, compromissos, informações relevantes. Então, tente adotar estratégias para que seu ambiente possa gerar pistas para a sua memória. Isso é muito importante. Outro item que eu destaquei aqui é o álcool, outro fator muito importante. O álcool, se ele em excesso, ele pode gerar prejuízos para a memória. A gente destaca que é o uso crônico do álcool, porque o uso crônico do álcool, ele pode gerar uma deficiência na absorção da vitamina B12 no organismo do indivíduo. E a vitamina B12, ela tem uma função primordial, que é de fazer com que o nosso cérebro, ele possa gerar os processos de aprendizagem, através de um neurotransmissor chamado colina. Então, é muito importante nos atentarmos também aos hábitos de vida saudáveis. Eu quis destacar também para vocês que muitas vezes a falta de alguns nutrientes podem gerar prejuízos na memória. Então é muito importante vocês se atentarem aos tipos de alimentos que vocês consomem, porque há alguns nutrientes e vitaminas que, se estiverem em deficiência, eles vão gerar prejuízos na memória. Há uma vitamina, pessoal, que é muito estudada, que é a vitamina D. A vitamina D, em estudos que a gente classifica como populacionais, ou seja, com grandes populações, ela tem sido estudada como sendo, como a sua deficiência, podendo gerar fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Alguns estudos publicados em importantes revistas científicas, elas mostram que idosos acompanhados de 5 a 6 anos, que tiveram deficiência na vitamina D, foram idosos que estiveram mais propensos a apresentarem dificuldades cognitivas e também apresentarem um maior índice de queixas de memória. E a vitamina D é um tipo de alimento, de nutriente, de vitamina que está presente em muitos alimentos, como os laticínios, os derivados, então, dos óleos específicos, como óleo de fígado, óleo de peixes. Além disso, nós temos o sol como uma grande fonte natural de vitamina D. Então, é muito importante a gente também se atentar que alguns hábitos podem amenizar dificuldades de memória. Aqui eu gostaria só de destacar que há estudos muito interessantes que mostram a associação da dieta mediterrânea, que é uma dieta muito interessante, que foi originária da região do Mediterrâneo, e um menor índice do desenvolvimento tanto de doença de Alzheimer, como de demência vascular em idosos, também em estudos grandes e populacionais. E essa dieta ela é muito interessante porque ela fala que diariamente nós temos que praticar atividades físicas, consumir vegetais, proteínas, e semanalmente nós temos que consumir doces, peixes e mensalmente a carne. Ela fala que o consumo de carne tem que ser mensal e não diário ou semanal. Ela também destaca nessa dieta, como itens importantes, o consumo de 6 copos de água por dia e 1 taça de vinho por dia. Então, essa dieta é considerada, na literatura, como sendo uma dieta neuroprotetora. Tem nutrientes muito importantes que também não podem faltar na dieta. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, a falta de alguns nutrientes geram dificuldades de memória. Então, a colina é uma vitamina que é essencial para a formação de novas células cerebrais, inclusive para dar fonte de energia para o cérebro. A colina, ela participa da construção de estruturas das células e ela é fundamental na composição dos neurônios. A gente pode encontrar a colina em alimentos do dia a dia, como gema de ovo, grãos minerais, soja, peixe.
Temos a fisetina, que é um outro grupo de compostos orgânicos que ajudam o cérebro a estimular conexões neurais novas, tornando essas conexões mais fortes. Também permite que as memórias elas sejam armazenadas no cérebro ao estabelecer ligações mais fortes entre os neurônios. Aqui eu trago alguns exemplos de alimentos, de modo geral, cítricos, que contêm uma grande quantidade de fisetina. O morango, pêssego, uva, kiwi, entre outros. Temos, por fim, no grupo desses nutrientes, a fosfatidilcerina. É uma substância lipídica que está presente em todas as células cerebrais. Uma questão interessante em relação à fosfatidilcerina é que auxilia a diminuir os níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuindo assim o seu impacto negativo sobre o cérebro. Aqui alguns alimentos onde a gente encontra a fosfatidilcerina, como feijão branco, carne, fígado, coração de frango, bacalhau e cenoura. A vitamina E é só para vocês terem de conhecimento que ela tem um efeito antioxidante, ou seja, ajuda a liberar radicais livres do organismo, do cérebro, e está presente em vários tipos de óleos e de especiarias, como a avelã seca e torrada, o amendoim seco e torrado, o óleo de cártamo. E, por fim, eu gostaria só de mencionar para vocês que alguns tipos de atividades intelectuais são importantes para ajudar a manter o cérebro exercitado, porque apesar do cérebro não ser um músculo, quanto mais exercitado ele for, mais protegido ele estará de doenças degenerativas. Por isso, é muito importante praticarmos atividades físicas, fazermos atividades intelectuais, termos uma boa nutrição e dormirmos bem. Porque quando a gente faz essas atividades, a gente melhora o fluxo sanguíneo cerebral e a gente começa a ter melhores conexões entre os neurônios. Aqui eu trago alguns exemplos de atividades intelectuais. Jogar xadrez, tocar um instrumento musical, realizar leituras, jogos de estratégias, palavras cruzadas, entre outros. O xadrez, por exemplo, ele é muito importante porque ele ajuda a melhorar em raciocínio, concentração, promover estratégias. É um jogo realmente que trabalha com muitas habilidades. O caça-palavras, por exemplo, ele ajuda a melhorar a atenção e ajuda a criar coerência de ideias. O instrumento musical ele é bastante interessante porque ele ajuda a controlar o próprio processo de aprendizagem, ajuda a controlar a ansiedade e a melhorar a capacidade de planejamento. A dança, por exemplo, é uma atividade física e mental ao mesmo tempo. Também é considerada uma atividade intelectual, porque aumenta os benefícios por envolver interação social. E, no geral, pessoal, na internet, vocês vão conseguir achar em alguns sites atividades, tá? Por quê? É uma forma de vocês criarem novas habilidades para melhorar a cognição atual, buscando adiar ou prevenir qualquer declínio futuro. E como a gente mencionou em outro momento de uma live relacionada a questões da estimulação cognitiva, em indivíduos que têm comprometimento cognitivo leve e doenças relacionadas à memória, também é possível obter benefícios, porque é uma forma de recuperar ou amenizar habilidades perdidas e manter as habilidades preservadas. Por fim, eu gostaria de deixar aqui alguns sites como indicações para vocês de jogos, de exercícios cognitivos e fico à disposição para dúvidas e informações. Então, esses slides vão ficar disponíveis, né, com o método Supera, para que vocês possam depois buscar informações complementares deste nosso encontro. E, por fim, deixo meus e-mails. Eu passo a palavra ao Matheus e agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado, Thaís. Como sempre, a Thaís trazendo muitas informações valiosas de forma muito didáticas, né? Informações científicas, mas de forma de simples entendimento. Acho que é isso que o público precisa. Pessoal que está aí no chat, por favor,
podem ir enviando aí seus comentários, suas dúvidas, que no final a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Thaís e a Eva. Então, maravilha, pessoal, tá batendo palminhas aqui para você, Thaís, e os comentários todos muito positivos também. Ah, que ótimo, então. No final, agora, né, fico à disposição. E agora vamos para a nossa segunda convidada, também queridíssima nossa aqui, Eva Bettini. A Eva é gerontóloga pela Universidade de São Paulo e mestra em filosofia pela mesma universidade. Ela é especialista em reabilitação e estimulação cognitiva e também pesquisadora em ritmos biológicos, em especial o ciclo de vigília e sono. Autora do livro Estimulação Cognitiva em Idosos, ênfase em memória, e em organização do livro Guia de Bolso dos Sintomas Psiquiátricos e Comportamentais das Demências, ex-vice-presidente e atual conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia e também coordenadora de grupo de apoio da Associação Brasileira de Alzheimer. Eva Bettini, vem para cá, a palavra é com você. Ótima live aí para todo mundo agora com a Eva. Volto no final. Olá, olá a todos, olá a todas. É um prazer muito grande estar novamente com vocês. Agradeço bastante ao Método Supera por nos proporcionar a possibilidade dessa parceria, né, com a Associação Brasileira de Gerontologia. E só fazendo uma pequena correção aí, eu também, não sei se você viu, mas você colocou aí que eu era ex-vice-presidente, né? Eu estou atualmente na presidência da Associação Brasileira de Gerontologia e não é que não tem problema nenhum, mas só para a gente lembrar, porque como nós somos parceiros do Supera e as pessoas externas, se quiserem se aproximar da Associação Brasileira de Gerontologia, nós estamos à disposição, tanto a professora Thaís Bento como eu. Então, antes de começar a compartilhar a apresentação, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, então, a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo agora, e as que verão depois, porque, como vocês sabem, no site no YouTube, pelo site, né, do Método Supera, todas as apresentações ficam disponíveis. Então, vocês podem continuar depois, se não puderam nos ver hoje, que nos vejam depois. A gente agradece. Vamos lá compartilhar? Só um segundo. Eu vou ter que pegar a tela. Bom, então, nós estamos, durante esse mês de outubro, comemorando como um mês inteiro, o mês que foi o dia 1º de outubro, o dia da pessoa idosa, né? E nós, então, resolvemos fazer um mês inteiro de uma programação dedicada a esse tema. E nós escolhemos, então, o empoderamento da pessoa 60+, porque a gente sabe que quanto mais tempo as pessoas estiverem apoderadas da sua própria vida, melhor para todos, para a sociedade como um todo. Então, agradecendo aos nossos patrocinadores, que o Matheus já citou, né? Nutricia, Atena e Mature Quality, e os apoios institucionais que nós recebemos também, para tornar viável essa parte técnica toda que envolve o nosso evento. Bom, por que nós dividimos, a professora Thaís Bento e eu? Ela falou sobre problemas de memória quando se preocupar. Então, nós conversamos e resolvemos que, às vezes, as pessoas apresentam problemas, queixas de memória e se preocupam achando que estão com algum problema já, caminhando para alguma patologia, mas muitas vezes é uma questão do próprio sono. Então, a professora Thaís informou, né, colocou na aula dela que algumas habilidades, alguns da nossa cognição podem ser reduzidos ao longo do processo de envelhecimento e outros não, outros se mantêm.
mas todos eles, ao longo de nossa vida, nosso curso de vida completo, eles são influenciados pelo sono. Então, muitas vezes, uma pessoa pode procurar ajuda de um médico, geriatra, ou seja, um neurologista, se queixando de esquecimentos e dando com queixas de memória mesmo, e, na verdade, ela pode estar com algum distúrbio de sono. Por isso, nós resolvemos dividir essa nossa apresentação em duas partes. E como o Matheus informou, além da parte da gerontologia, então eu participo de um grupo de pesquisa em ritmos biológicos, e em especial a gente estuda o ciclo vigília-sono, mas todos os ritmos que comandam, na verdade, o nosso organismo a gente estuda. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre os ladrões do sono e quais são os prejuízos para a nossa saúde, não é? E a relação entre sono e qualidade de vida. Bem, a gente vai falar hoje especialmente do ciclo vigília-sono, que a gente chama, é um dos ritmos que a gente chama de circadiano, ou traduzindo, né, do latim, cerca de um dia, ritmo que acontece em um dia. E aqui eu coloquei nesse gráfico essa demonstração de que a gente é influenciado pelo ciclo do escuro e do claro, do ambiental, todos os dias. Então, é super importante que o nosso sono também acompanhe este ciclo. Antes de entrar exatamente no sono, vou citar que a gente tem outros ritmos biológicos que são oscilações que acontecem no nosso organismo o tempo inteiro. Nós temos os diários e temos os outros ritmos que nos acompanham mensalmente, anualmente, mas nós vamos citar aqui os mais evidentes para nós, né? Então, o nosso batimento cardíaco segue um ritmo, a nossa temperatura corporal também, ela oscila durante o dia, cai muito durante a noite, a nossa pressão arterial e, principalmente, a questão hormonal. Então, a liberação, quando um hormônio se expressa, o outro é inibido. Então, eles ficam nesse ritmo. E esse ritmo também é comandado pelo nosso ciclo vigília-sono. Aqui eu só coloquei nesse gráfico uma representação rápida, dizendo assim que dois hormônios super importantes são a melatonina e o cortisol. Então, eu coloquei aqui como uma representação também didática, uma gangorra, né? Quando o cortisol está inibido, a melatonina se expressa. E nos seres humanos, nós que somos seres diurnos, então, à noite, ela se expressa para colaborar para o nosso sono. E o cortisol, ao contrário, ele se expressa durante o dia, com a luz do sol, que é para estabelecer o nosso estado de vigília, colaborar para o nosso estado de vigília. Então, são dois hormônios super importantes. Depois, no decorrer, então, a gente volta e comenta um pouquinho sobre onde eles são produzidos e qual a importância de tê-los sob controle, né? Bem, quais são, assim, os principais ladrões do sono, que a gente chama de ladrões do sono, né? Motivos que podem nos levar a acordar durante a noite ou a então ter aquela insônia de início, que a gente chama de insônia de início, é demorar para pegar, no jeito mais popular de dizer, pegar no sono, né? Então, a gente fica muito tempo na cama até dormir. Mas isso está relacionado, então, com as preocupações do dia a dia que a gente leva para a cama. Então, uma das orientações seria tentar relaxar um pouquinho antes de ir para a cama, ao invés de, na hora de ir, ou assistir alguma coisa que mexa muito com o nosso estado de ânimo, né? Que aumente a nossa pressão arterial, que nos faça respirar mais forte. Esse tipo de emoções não são boas para ajudar a gente no sono. Alimentos de digestão difícil, conforme nós sempre comentamos, também, porque enquanto o nosso organismo está fazendo a digestão, a gente precisaria estar alerta,
para que o processo digestivo, todo o sangue que é dirigido para essa questão do processo da digestão, ele possa se fazer sem interferência de outros hormônios que deveriam estar agindo na hora que a gente vai para a cama, né? E o ambiente não preparado para o sono, quer dizer, a gente tem que saber que a iluminação influencia, nosso próprio travesseiro, a escolha, né, dos objetos para a cama, e não levar som estridente, nem luz para dentro do quarto. E os despertares noturnos, são eles principalmente que fazem o sono das pessoas se tornar um sono de má qualidade. Aqui no caso eu destaquei, muita gente acorda com sede. Então, eu peço para tomar assim, uma atenção, que alguns medicamentos ele provocam mesmo o ressecamento, e normalmente, deitando, a gente já vai ficar com a salivação menor, então a gente fica com a boca ressecada, mas alguns medicamentos provocam mesmo a sede. Então, a gente tem que se perceber se é sede ou se é só o ressecamento, porque aí você pode levantar e só molhar a boca, para que você não entre num ciclo de aí ter que levantar depois de novo para poder fazer xixi, né? Então, alguns medicamentos precisam ser verificados, né? Há muitas pessoas que os despertares noturnos são provocados por a questão de ir até o banheiro. Então, eu sempre comento com as pessoas, se a pessoa tomou muito líquido antes de ir para a cama, então ela pode levantar-se 1 ou 2 vezes. Se a pessoa se levanta mais do que 2 vezes, ela já está provocando prejuízos para o seu sono. E aqui eu destaquei em especial a incontinência urinária que a gente estuda na gerontologia, mas eu não tinha assim me detido em estudá-la especialmente, e por conta de um dos nossos patrocinadores, nos comentários, mas eu fui um pouquinho mais a fundo procurar saber. Então, a gente tem nada menos do que 12 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de incontinência urinária. Ela tem vários tipos, tem ela pode ser leve, moderada ou severa. Mas dentro da leve pode ser uma coisa passageira, pode ser provocada por uma infecção urinária, por exemplo, ou não. Ela pode ser moderada e depois se evoluir para severa em casos de, por exemplo, um câncer de bexiga, principalmente nas mulheres, é um dos relatos, e nos homens o câncer de próstata, quer dizer, a cirurgia da extração de próstata que leva a pessoa a ficar na condição de incontinência urinária. Então, o que eu chamo a atenção? Se a pessoa, por conta disso, precisar acordar mais do que 2 vezes, então ela também entra no mesmo prejuízo que eu acabei de falar para as pessoas que não estão na condição de incontinência urinária. Então, atenção, ela é um dos ladrões de sono e um dos prejuízos que a gente vai falar logo adiante. Bem, quando a gente tem, então, uma noite mal dormida, vamos dizer o seguinte, dessa forma, né? No dia seguinte, o nosso nível atencional está lá embaixo, está super prejudicado. E nessa imagem, né, a gente quer relatar que tudo relacionado à nossa memória estará prejudicado por conta de o nosso nível atencional estar deficitário no dia seguinte. E a atenção é a porta de entrada para as nossas memórias. Sem atenção, nada acontece. Como a professora Thais falou agora na aula dela anterior, ele é o primeiro estágio para que a gente possa, que a informação possa entrar na nossa memória. Então, ela é a porta de entrada, tá? E as informações, elas entram, se a gente estiver com atenção, né, por todos os nossos sentidos. Então, ela entra pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente sente, o cheiro, pela nossa audição, pelo nosso paladar e pelo nosso tato.
como eu sempre comento, se a gente, tudo isso, porque tudo isso quero fazer um link, né, com a aula que a professora Thais deu, que, problemas de memória quando se preocupar. Se você estiver com algum déficit na acuidade visual, você, de repente, não está podendo prestar atenção corretamente, não está podendo ler algumas instruções, portanto, não estará fazendo aquela atividade, e isso não significa que você tenha um prejuízo de memória. Logo, você tem que procurar corrigir. A mesma coisa vale para a acuidade auditiva. Às vezes a pessoa não ouve as instruções corretamente, ela se isola socialmente e ela passa a não fazer o convívio social que deveria fazer por conta desse déficit. Então, é um outro ponto que a gente deve se atentar e corrigir. Tudo isso tem correção, né? O nosso olfato também é importante, porque vocês devem, se a gente falar, vocês devem lembrar de memória olfativa, né? É super importante a memória do perfume de alguma pessoa, a memória de um cheiro de café, um bolo de fubá, uma comida, um molho que a mãe fazia, que a avó fazia. Então, o nosso olfato também é uma porta de entrada para a nossa memória. Nosso paladar, nem se fala, né? A gente experimenta alguma comida e se lembra de alguma viagem, se lembra de algum lugar por onde a gente passou. Então, a nossa memória gustativa também é super importante. E, lógico, a nossa memória tátil, né? Então, um toque, ou aversivo ou positivo, vão ficar na nossa memória, vão entrar na nossa memória. E tudo isso, junto, em bom funcionamento, são a porta de entrada para para o nosso cérebro poder captar as informações que a gente recebe, né? Então, a gente tem que estar alerta, usar a nossa atenção e usar, então, os nossos 5 sentidos. E ainda dizem que as mulheres têm alguns mais, né? Bom, então essa atenção está relacionada ao processamento de determinadas informações, né? E, como eu acabei de falar, estar em alerta é essencial para a atenção. Então, a gente tem alguns órgãos sensoriais, somado com o estabelecimento e a manutenção dessas informações, a gente vai fortalecer essa área cortical do nosso cérebro que recebe os estímulos. E isso tudo está intimamente ligado com o nosso sono, né? Então, como a gente acabou de falar de estado de alerta, né? Então, eu queria ver se vocês estão em estado de alerta, né? Se vocês quiserem, vamos dar uma esticadinha aí na nossa cadeira, fazer uma... Porque o que acontece com a gente? A gente tem ficado muito sentado, né, gente? Vocês sabem, né? E a gente, aí, muito sentados, a gente também vai se encostando, né? Vai se esticando, vai se encolhendo para baixo, né? Então, a gente, o que acontece? A nossa coluna, que tem que receber todo esse fluxo, ela fica prejudicada, né? Vamos fazer também um alongamento aqui dos nossos dedos e da nossa mão aqui para frente, não sei se vocês estão me vendo, tá? Porque quando a gente alonga, a gente tem usado muitos dedos para digitar, né? Não tem escrito muito, infelizmente, né? Mas tem usado muitos dedos, então a gente está também fortalecendo essas nossas articulações, tá? E vamos dar uma inspirada e soltar num suspiro. Isso, se vocês puderem sempre fazer, é super importante, porque, como eu falei para vocês, se a gente não estiver alerta, a gente não entra para o passo da atenção. Se não tiver atenção, não tem aprendizado e não tem memória, né? Eu vou chamar a atenção especial para um gráfico aqui, não precisa entender o gráfico nem nada, porque eu quero só chamar a atenção aqui para um hormônio que se chama, a sigla dele em inglês é GH, é o hormônio do crescimento, né? E ele se expressa entre 23h30 e 2h30 da manhã, né? 23h30 da noite anterior, 2h30 do dia, da madrugada seguinte. E se vocês conseguirem ver aí, não sei se vocês estão conseguindo ver com a mesma nitidez que eu, essa faixa azul aqui, ela representa o estágio do sono, tá? A fase do sono. E vocês podem ver como ele está super expresso aqui, ele está super, ele está em produção total, nesse período aqui do nosso sono
noturno, no caso dos seres humanos. E por que eu chamo a atenção para esse hormônio? Porque até tempos atrás, não sei se precisar quando, se acreditava que a gente depois, porque ele é chamado hormônio de crescimento, então os meninos até 21, as meninas até 18 anos, não tinham mais que crescer, já teriam crescido o que tivesse que crescer. Depois, as pesquisas, pelas pesquisas, chegou-se à conclusão que ele acompanha a gente ao longo da nossa vida. E ele é super importante, por quê? Bom, só para saber, ele é produzido na nossa hipófise, né? E até, já que tem esse gráfico aqui, eu queria lembrar que a melatonina é produzida numa glândula que chama pineal, mas é só mais para conhecimento. E é interessante que a pineal, que ela produz a melatonina, ela é super envolvida com a entrada de luz pela nossa retina. Então, por isso que a gente sempre fala da questão da luz noturna, para a gente prestar atenção para o nosso sono noturno. E a hipófise, então, produz o hormônio do crescimento. E, então, o que acontece quando a gente tem um sono de má qualidade? Se a gente, então, fica com deficiência na produção desse hormônio do crescimento, e isso está associado ao aumento da nossa gordura corporal, à perda da massa magra, que já é um processo, já faz parte do processo de envelhecimento, isso se a gente também não se exercita com regularidade, né? E ela também está associada ao aumento do colesterol, veja bem, que todas as pessoas, inclusive a professora Thais, que trabalha muito com essa questão do Alzheimer, ela leva a desenvolver a síndrome metabólica, que é a questão do colesterol alto, triglicérides, e isso está associado a algumas doenças também da parte cognitiva. Né? Então, como eu falei para vocês, descobriu-se que esse hormônio atua ao longo da nossa vida, e ele ajuda na construção dos tecidos, então colabora para a nossa pele e para os nossos cabelos também. Então, você já deve ter visto que você precisa dormir para ficar com a pele bonita, né? Então, é super importante para uma boa noite de sono, né? E não só ligado ao hormônio do crescimento, mas quaisquer noites de sono ruins estão relacionadas na fase adulta ao desenvolvimento da obesidade e também da doença de Alzheimer. E por que eu cito isso? Que se a gente não tem um sono noturno de qualidade, se a gente fica acordando, quando a gente passa por fases, as fases do nosso sono, à noite, a gente tem sonos de mais superficiais e sono mais profundo. É no sono profundo que a gente produz, que o nosso organismo, aliás, a hipófise produz o hormônio do crescimento. E se a gente fica acordando por sede ou por vontade de fazer xixi ou para troca no caso da pessoa ter incontinência urinária, ele vai prejudicar a produção desse hormônio. A gente vai prejudicar todo esse processo aí. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente mostra só a mesma coisa que eu já falei, mas que a nossa criatividade, porque se a gente não está com o nosso nível atencional em dia, não é? O nosso humor fica ruim, a gente é um risco para a gente desenvolver estados de ansiedade e sintomas de depressão, vamos ficar com sonolência diurna, falta de motivação e a impulsividade, e prejuízo na consolidação das memórias, isso que é super importante a gente citar na privação do sono. Aí, a gente pode ter privação do sono, que a gente chama de eventual, né? Então, aí a gente só vai ter alguns sintomas que eles vão ser passageiros, né? A gente vai ficar mais irritado, o nosso humor vai ficar flutuante, no dia seguinte a gente vai ficar com cansaço e sonolência. Por causa do cansaço e sonolência e da nossa vontade de ficar acordada, a gente vai ter cefaleia, dor de cabeça, né? E isso vai influenciar, vai prejudicar o nosso aprendizado e a nossa memória. Agora, se essa qualidade do sono, essa questão das queixas de sono, dos distúrbios por crônico, então a gente vai estar com nossos problemas gastrointestinais, ou seja, gastrite é o primeiro, depois pode evoluir para úlcera, problemas cardiovasculares, associado à obesidade e desenvolvimento do diabetes tipo 2,
O estresse também, porque a gente vai ficar o tempo todo tentando dormir ou falando que não dormiu, isso vai levar mais ainda à insônia, né? E nós também deixamos o nosso sistema imune vulnerável. E vocês viram que nessa época, principalmente agora da pandemia, as pessoas que tinham o sistema imune mais vulnerável foram mais atingidas. Ela também, então, ela provocar um envelhecimento precoce da pele e dos cabelos, envelhecimento precoce em geral. Bom, a gente tem mais alguma coisa falando aqui da privação do sono, que é quais são as memórias que são mais prejudicadas. E elas já são, a professora Thais falou antes, né, no processo de envelhecimento dentro do curso de vida, né? No envelhecimento, elas ficam mais prejudicadas, que são aquela memória que a gente armazena alguma coisa temporariamente e precisa usar essa informação para fazer alguma coisa, tipo um telefone de alguém que alguém falou e você tem que discar, um endereço que depois você tem que anotar em algum lugar, ou um preço de alguma coisa que você tem que saber para pegar o dinheiro na carteira, e a gente fica prejudicado na privação de sono, além de ter o prejuízo possível, não é para todo mundo, ao longo do processo de envelhecimento, né? E a gente também tem essa questão da privação de sono, que ela vai prejudicar uma memória que chama episódica, que é a memória de eventos, que você passa por alguma coisa, tem datas, tem coisas que aconteceram, você vai guardar na sua memória. Mas se você estiver privado de sono, além de você não guardar as memórias atuais, você também vai ter dificuldade de resgatar isso de memórias anteriores. Então, são duas coisas, assim, duas áreas da nossa memória que são super prejudicadas na privação do sono. Caminhando agora para o final, que eu queria só colocar um gráfico aqui dizendo que as dificuldades no aprendizado provocadas pela má qualidade do sono, os problemas de memória que a gente pode ser acometido, e o mau humor e o cochilo durante o dia, se a pessoa é mais velha, ela vai reforçar aquela imagem de uma pessoa desanimada, sem vida e cochilando o tempo todo. E isso não está associado, isso eu gostaria de frisar muito bem, à idade, minha gente. Ele está associado a um sono de má qualidade, que pode ocorrer em qualquer idade. Quando a pessoa é mais velha, vai reforçar esse estereótipo que a gente já tem na nossa sociedade. E a gente está querendo acabar com os estereótipos, né? Aqui eu coloquei um slide assim com uma chuva de palavras, quando a gente faz aquele apanhado com as pessoas e tal, numa apresentação, numa oficina, não é? E a gente chama de chuva de palavras, né? As palavras mais citadas, ligadas a sono, então, regulação metabólica, ele é essencial para a sobrevivência, para o bem-estar, é uma coisa que revigora, ajuda no descanso, descansa nossos músculos, não descansa nosso cérebro, eu sempre falo, o cérebro não descansa nunca, quando ele descansa a gente não vai estar aqui para contar. Conserva a nossa energia, restaura e consolida as nossas memórias e outros processos cerebrais. Veja bem, ele também, durante o sono a gente tem processamento dos alimentos, das vitaminas que a gente adquiriu nos alimentos ingeridos durante o dia, alguns medicamentos são sintetizados à noite durante o sono, e a questão do hormônio do crescimento e do sistema imune, tudo isso está relacionado à nossa memória, né? A gente também gosta de citar que atualmente nós estamos muito, mas muito bombardeados de informações, né? E a gente não consegue focar mais. Então, isso também a gente proteger-se desse excesso de informações seria interessante, né? A gente fica mais distraído, a gente perde o foco e a gente se desliga daquilo que seria uma coisa, análise crítica, uma leitura com profundidade, por conta desse excesso de informações que a gente está sendo bombardeado ultimamente. Bem, para terminar, então, eu gostaria de dizer que um neurônio só não faz verão, né? Parodiando a andorinha, né? E que a gente, então, precisa fortalecer a nossa rede neural. Vamos fortalecê-la com o quê? Com aquelas
várias atividades que a professora Thais falou, e eu agrego a questão da qualidade do sono. Tudo que afetar o nosso sono a gente tem que trabalhar para poder melhorar, né? Eliminar, se for o caso, ou tratar, se for o caso, evitando tomar o medicamento indutor de sono, eu sempre recomendo. Ele é importante quando o prejuízo de não dormir é maior do que o prejuízo de tomar o medicamento. Então, vamos fortalecer a nossa rede neural, fazendo exercícios intelectuais, aliados a exercícios físicos, mas nunca deixar de fazer os dois juntos, porque a gente fala-se muito de atividade física, mas não se enfatiza tanto a atividade intelectual. Bom, muitíssimo obrigada. Aí está o meu e-mail, o meu celular, se alguém quiser entrar em contato, e eu fico à disposição agora para a gente poder conversar com o pessoal aqui. Sensacional, Eva. Excelente a live. Eu consegui deixar... já estou. Tá. Show de bola. Pessoal, vamos aí bater as palmas aí no chat. Quem gostou faz barulho. Excelente informações, tudo muito bem explicado. Para mim ficou muito claro que, assim, a gente tem 4 pontos importantíssimos quando a gente fala de memória, né? Que é a alimentação, sono, exercícios físicos e a estimulação cognitiva. Antes da gente entrar aqui na parte de perguntas e respostas, o pessoal adorou, hein, gente? Show de bola. Antes da gente entrar na fase final, que é essa rodada de conversa, como eu sou muito bonzinho, durante a live eu separei mais 4 conteúdos que a gente tem com a Eva e com a Thais, de lives e webinários que elas já fizeram com a gente anteriormente, e são conteúdos muito complementares com tudo isso que a gente viu hoje aqui. Então eu vou mandar para vocês aqui no chat os links e vocês salvam para assistir mais tarde, tá? Então legal. A gente tem 2 lives muito com a Eva, com os temas Meu Sono Foi Embora e Agora, e sobre a sexualidade na terceira idade, que foi também sensacional. E com a Thais, a gente tem os temas Deu Branco, Como Manter a Memória Saudável, e também o tema Como Diminuir os Riscos de Alzheimer. Então, vou mandar no chat agora, vocês salvam para assistir depois. Beleza, gente? Deixa eu mandar aqui para vocês. Salvem aí para assistir depois, para não perder esses conteúdos, que são excelentes e estão de graça no canal do Supera. Eu agradeço por estar compartilhando também, né? Eu acho que é uma forma a mais de informações, né? Claro, excelente são conteúdos ideia. muito complementares, né, com o que vocês apresentaram hoje. Bom, vamos lá então para a parte de perguntas e respostas. Começando pelo Davi Ramos, diretamente para você, Thais. Doutora Thais, além dos nutrientes naturais, podemos fazer uso de algum suplemento que nos traga essas vitaminas necessárias, principalmente na nossa velhice? Esta pergunta é muito interessante, né? Porque, na verdade, muitas vezes alimentos acessíveis estão à nossa disposição e a gente acaba não os consumindo e os colocando no prato. Então, a minha sugestão inicial é que a gente opte sempre pelos alimentos naturais. Os suplementos, eles não são contraindicados, mas a prioridade dos suplementos nutricionais é para as pessoas que têm a deficiência de algum tipo de nutriente ou do processo de absorção. Então, os suplementos, eu diria, né, ao Davi e aos demais presentes, que eles são vias interessantes, desde que recomendado por um profissional especializado, principalmente na área de nutrição, mas que, de modo geral, em relação à temática nutrientes importantes para a memória e dietas neuroprotetoras, que a gente optasse e fizesse o uso de alimentos saudáveis que estão acessíveis em nosso cotidiano, porque um cérebro saudável é um cérebro bem nutrido também. E agradeço a pergunta. Bacana. Eva, quer fazer algum complemento ou posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Eu acho que é assim, assim como eu comento, como eu falo muito do sono, as pessoas querem saber um remédio para dormir, né?
Então, esse remédio para se alimentar também, a gente tem que ir por outros caminhos primeiro. Bacana. Ricardo Maranhão não trouxe bem uma pergunta, mas é mais um depoimento, muito bacana, então a gente trouxe. Sou aluno Supera Recife Boa Viagem, estou há mais de 2 anos no Supera, tenho 74 anos, mas me sinto jovem por exercitar meu cérebro diariamente. O método é sensacional. Show de bola, Ricardo. Muito obrigado aí pela mensagem, a gente fica muito feliz. E também, só para ressaltar, né, a importância do exercício cognitivo, né, como já citado aí pelas palestrantes. O Daniel Barreto, ele também traz um comentário dizendo o seguinte, sobre a questão da hidratação, né? O importante é manter a hidratação durante o dia e não tentar, à noite, beber toda a água que deveria ter bebido ao longo do dia. É isso mesmo? Tem razão, porque lembra que eu falei que a pessoa acorda, ou ela acorda porque tem sede, ou ela acorda porque tomou muita água. E aí, às vezes, ela acorda porque tem sede, bebe mais água e depois ela vai acordar porque tomou essa água. Então, é lógico que a pessoa tem que se conhecer, né? Saber como é que o seu organismo reage. E aí, a gente também gosta de falar, porque esse negócio de falar, todo mundo tem que dormir 8 horas, todo mundo tem que tomar 3 litros de água, 2 litros de água, a gente tem que ver para a gente essa reação. Então, há pessoas que precisam, tipo, às 6, 7 horas da noite, já parar de ingerir líquido. E há outras que podem tomar um chá na hora de dormir, que até recomendo, às vezes, leite com mel, por exemplo, quando a pessoa tem insônia, né? Quando demora para a insônia de início, mas realmente é melhor ela se hidratar durante o dia, aí deixar a noite para dormir, né? Eu só queria fazer uma pontuação em complemento ao que a professora Eva trouxe, que o que a gente costuma ver muito na nossa prática profissional e o que os estudos mostram em relação ao envelhecimento é que há uma diminuição também da sede em relação à pessoa idosa. Então, é muito comum que o idoso ele não sinta vontade de beber água durante o dia, e isso possa gerar, né, costuma gerar prejuízos a longo prazo, que são quadros de infecções urinárias, são quadros de desidratação, e esses tipos de quadros que a gente chama de quadros orgânicos, eles também vão gerar prejuízos nas habilidades mentais, eles geram quadros confusionais no idoso. Então, é muito importante que a gente mantenha o nosso organismo hidratado. Pessoas que residem com idosos de idade muito avançada, que possam estimular o seu familiar a fazer a ingestão mínima recomendada pelas sociedades médicas brasileiras e internacionais de água, para ter realmente um estilo de vida saudável e uma boa qualidade de vida, tá? Só realmente um complemento. Muito obrigado. O Uderico, ele traz, ainda complementando sobre essa questão, alguns problemas de saúde, como a incontinência urinária noturna, não é apenas um ladrão de sono, mas sim uma verdadeira quadrilha. É verdade. Bom, como eu falei para vocês, eu não tinha essa noção de que havia tantas pessoas no Brasil e no mundo, né? E às vezes tem pessoas que nem se declaram ter, porque há um estigma sobre essa condição, né, da incontinência urinária. Então, mais 12 milhões são diagnosticados com a doença. E realmente, ela é, como disse o nosso o Derico aí presente, muito obrigada pela lembrança, pela pergunta. Se a pessoa não tiver uma ação sobre essa questão, se ela for física, clínica, que possa ser resolvida, senão a pessoa tem que tomar outras providências para não acordar à noite por conta de uma incontinência urinária. E, Matheus, eu queria também aproveitar um ponto que a professora Eva trouxe e que o Derico bem colocou, que na gerontologia a gente trabalha muito com a prevenção da incontinência urinária. Então, é possível que o idoso, né, a pessoa idosa, ela faça exercícios, né, a mulher principalmente, relacionado ao assoalho pélvico, justamente para evitar esses quadros de incontinência. Então, a gente trabalha muito na gerontologia sobre a importância da prevenção da incontinência urinária,
né? Então, fica uma reflexão, inclusive para as pessoas idosas que estão assistindo, homens e mulheres, para conversar sempre com um profissional especialista em envelhecimento, quais são as estratégias de prevenção de incontinência urinária, porque a gente fala do tratamento, mas é muito importante pensar em prevenir, né? O que eu posso fazer para prevenir? Né? Então, acho que é uma reflexão interessante também, né, da gente pontuar. Só para ainda complementando o complemento, né? Existem fisioterapias específicas, né? Pessoas que têm o que a gente chama de bexiga ou aparelho urinário hiperativo, que com alguns exercícios a pessoa corrige. Então, é super importante mesmo, bem lembrado. Bacana. Bom, a gente ainda tem muitas perguntas, mas vamos aqui para as nossas últimas 3, porque senão a gente fica até amanhã aqui conversando. O Daniel traz a pergunta: doutoras, quais alimentos podem ajudar na produção de melatonina? Bom, vamos lá. Seguinte, a melatonina é um hormônio e ela não está associada a uma alimentação especificamente. E ela é produzida, ela é acionada, vamos dizer assim, com ausência da luz noturna, né? Quando começa por volta das 6 horas, 18 horas, ela começa a se expressar. E o que acontece é que algumas pessoas até comentam que precisariam aumentar a produção de melatonina ou o consumo de melatonina, que eles começam a não dormir e algumas pessoas comentam realmente que a melatonina é um indutor de sono. Então, a gente não recomenda nenhum indutor de sono artificial, mas a melatonina, ela não chega a ser, não ter o mesmo efeitos colaterais que pode ter o medicamento. Então, como é que é o nome do colega que fez a pergunta? Daniel. O Daniel? Então, se você precisar, então aí precisa também ter uma recomendação, ver qual é a dose, e tem um período, um horário certo de se ingerir a melatonina artificial, que ela é retirada de plantas, mas não que você possa consumir um alimento que vá produzir. Com a idade, com o tempo de vida, a nossa glândula pineal, que eu mostrei naquele gráfico, ela passa a produzir menos melatonina, ela fica mais fechadinha, mais calcificada. E aí, isso pode levar a pessoa a achar que ele não está produzindo, mas faz parte do processo. Ela, na verdade, ela pode ter um suplemento, mas o ideal seria se ela conseguisse, com um ambiente, com preparo para ela, para a noite de sono, evitar também. E, Eva, uma questão interessante é que na cronobiologia, que é essa ciência que estuda os ritmos biológicos, ela justamente fala para evitarmos exposições de alguns tipos de cores de luz. Então, por exemplo, a luz branca, que é a luz emitida pelo celular, por alguns tipos de lâmpadas, ela acende as células visuais, então ela deixa o estado do organismo em alerta. Então, esse processo do sono, ele também tem que envolver mudanças de exposições de tipos de luz em relação às células visuais, porque você começa a acionar estados de alerta do seu organismo. Por isso que recomenda-se muito que não se utilize o celular quando você vá iniciar o seu processo de sono, né? Justamente para evitar deixar o organismo em alerta. Então, no ambiente também tem essa questão da prevenção da exposição da luz branca. Então, acho que é muito importante a gente refletir nesse contexto. O ambiente e hábitos de vida, antes de pensar em questões artificiais. Exatamente. Só para fazer um adendo, a questão é o azul, que mesmo na luz branca, o espectro, dentro do espectro da luz branca, a gente recebe a luz azul, né? Então, a luz azul do celular, do tablet, do notebook, e a gente realmente, né, Thaís, tem ido para a cama com o celular, ele faz parte. A gente diz assim que a gente tem 5 membros, que são 2 pernas, 2 braços e um celular, né? A gente está sempre agarrando para conseguir. Então, realmente, essa luz aí, ela entrada pela nossa retina, ela sinaliza para a nossa glândula pineal, que é para parar de produzir. Realmente é um ciclo, né? Como diz a professora.
Ok, obrigado, Daniel, pela resposta, pela pergunta, né? Daniel, que é frequentador, está sempre aqui nas nossas lives. A gente vai encaminhando, então, para a última pergunta, que vem da Tânia Madela. Quando, por vários problemas de acompanhamento de terceiros, não conseguimos dormir a noite toda, o fato de conseguir dormir de dia poderia ajudar? Bom, posso falar então, Thaís? Pode. Eu acho que é melhor, né, você iniciar, porque é mais da sua especialidade mesmo, Eva. Então, como é que é o nome dela, Matheus? Eu gosto de falar com a pessoa. É Tânia Madela. Tânia, né? Tá bom. Isso. Tânia e demais pessoas que pode ser que eventualmente cuidem de outros, não é? Eu não sei se é esse o caso seu. Então, o que a pessoa não dorme durante a noite, ela fala assim, eu vou, por exemplo, a gente chama isso de privação de sono, né? Então, na privação de sono, a gente vai acumulando débitos, é como se fosse uma conta bancária, débito de sono. E antes, algumas pessoas faziam dormir no fim de semana, então ela passava a semana inteira sem dormir e depois tentavam compensar isso no final de semana. Não que não seja... resolva, não é isso, é bom, né? Só que você prejudica todo o seu ciclo, porque se você dorme muito no domingo e na segunda você tem que acordar cedo, você estará sempre tentando sincronizar. Então, a recomendação, quando a gente tem uma má noite de sono, é que a gente recupere essa noite na noite seguinte ou na outra. Por isso que a gente nunca, quando analisa a questão de queixa de sono, a gente nunca vê uma noite, a gente vê um tempo, a gente sempre dá no mínimo 8 dias, porque tem que passar um fim de semana e o começo da outra semana. E nessa semana você consegue recuperar os processos dentro das 2 próximas noites. Agora, durante o dia você dormir, também é bom, recupera, mas alguns processos noturnos você só vai recuperar no sono da noite seguinte. Por isso que a gente até não recomenda essa questão do trabalho noturno, que hoje em dia está sendo impossível, né, não existir, mas você sabe que alguns prejuízos ficarão acumulados, né? Thaís quer complementar? Eu só acho que vale a pena fazer um adendo também nessa pontuação que foi feita sobre a questão que a maioria de todos nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia, né? O decorrer da pandemia também gerou um desajuste no ciclo vigília-sono de muitas pessoas. Então, é interessante que essa área de estudo da professora Eva Bettini, ela tem estudado muito também essa questão dos efeitos consequentes da pandemia no ciclo vigília-sono, na produção de hormônios tanto femininos quanto masculinos. Então, é interessante também a gente se analisar e observar como está o nosso ritmo biológico, o nosso ciclo vigília-sono, nesse contexto ainda de pandemia, onde muitas atividades foram modificadas. E uma das grandes queixas que a gente tem em relação ao sono dos idosos é, de fato, dessas inversões de turnos e da insônia, que está bastante presente e se intensificou nesse contexto de pandemia. Né? Eu acho que vale a pena procurar a orientação de um profissional especialista, buscar hábitos de vida saudáveis para melhorar a qualidade do sono, que para as diferentes faixas etárias foi prejudicado nesse contexto de pandemia também. Muito bem. Encerramos por aqui, então, a nossa 5ª live, né, da série Empoderamento 60+, envelhecimento saudável e com protagonismo. Hoje a gente teve uma live brilhante aí com a doutora Thaís Bento Lima e com a gerontóloga e presidente da BG fazendo a correção, Eva Bettini. A gente tratou do tema perdas de memória, né, e sobre prevenção, principalmente. A participação das duas foi brilhante, então agradeço a Eva e agradeço a Thaís. E agradeço também, em nome do Supera, aí, as mais de 1.200 pessoas que passaram durante a live pelo nosso evento de hoje. A próxima live acontece no dia 22 agora, quinta-feira, né, às 19 horas, com o tema Como Estamos Envelhecendo, com assistentes técnicos da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. Ficamos com a palavra final aqui da Eva e a palavra final da Thaís. Eu sou o Matheus e muito obrigado a todos.
Até a próxima live. Eva e Thaís, mensagens finais de vocês e tchau para todo mundo. Obrigado. Bom, então deixa a professora Eva iniciar, depois eu Thaís, finalizo. eu queria que você iniciasse hoje, porque eu vou fazer uma leitura. Então tá bom. Eu queria, então, agradecer ao Matheus pela excelente moderação. Foi um prazer enorme estar aqui com o Matheus, com a professora Eva Bettini, com todos que estiveram aqui atentamente enviando comentários gentis, vivências, porque as vivências de vocês todos contam bastante. Aqui é um momento de troca de saberes. Nós, enquanto palestrantes, sempre gostamos depois de consultar o chat. Então, não achem que não serão lidos. A gente vai ler os comentários depois. E eu queria deixar apenas o recado para que vocês cuidem da saúde do cérebro de vocês, porque o nosso cérebro é o que vai determinar o gerenciamento da nossa vida, a nossa tomada de decisões, a nossa possibilidade de escolhas. Então, quanto antes vocês puderem cuidar da saúde do cérebro de vocês, melhor será. E isso pode iniciar nas fases iniciais da vida. Não é necessário que a gente faça todo um planejamento de cuidados quando a gente estiver na fase adulta, na velhice. Então, cuide o quanto antes da saúde do cérebro para a manutenção da autonomia. E fico à disposição, vou compartilhar materiais com os profissionais do Supera para deixar acessível às pessoas que tiverem interesse. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço. Brilhantes palavras, como sempre, né, da professora Thaís. Então, hoje eu escolhi para terminar, a fazer uma leitura, e, na verdade, eu peço desculpas para o autor ou para a autora, porque de onde eu peguei não se sabe quem escreveu. É que eu achei interessante, não tem a ver exatamente com sono nem com memória, mas é alguma coisa sobre relações intergeracionais. Então, o nome o título, né, do texto é Quando eu estiver bem velhinha. Né? Então, ela diz assim, olha, quando eu estiver bem velhinha, eu vou morar um pouco com cada filho e dar a eles muitas alegrias, do jeito que eles me deram. Quero retribuir tudo que desfrutei deles, fazendo as mesmas coisas, e eles vão adorar. Escreverei nas paredes com lápis de cores diversas. Pularei no sofá com sapato sujo. Beberei das garrafas de água e deixarei elas vazias fora da geladeira. Entupirei de papel os vasos sanitários. Como eles ficarão bravos comigo. Quando eu estiver bem velhinha e eles estiverem ao telefone e não puderem me alcançar, eu vou aproveitar para brincar com açúcar, com a água sanitária. Eles vão balançar a cabeça e correr atrás de mim, mas eu já estarei embaixo da cama. Quando me chamarem para o jantar que eles prepararam com muito carinho, eu não vou comer. Não vou comer as verduras, não vou comer a carne, não vou comer a salada. E me engasgarei com o quiabo. E vou derramar leite na mesa. Quando eles se zangarem, eu corro, se eu for capaz. Sentarei bem perto da TV e ficarei trocando os canais o tempo todo. Tirarei as meias pela sala e perderei um dos pés. E vou brincar com lama até o final da tarde. E mais tarde, à noite, já deitada, vou agradecer a Deus por tudo. Fechar meus olhinhos para dormir. E meus filhos vão olhar para mim com um sorriso e vão dizer: ela é tão doce quando está dormindo. Era isso. Bom, era esse meu recado. Boa noite para todo mundo. Adorei estar com vocês, adorei conhecer o Matheus fora dos bastidores, né? Porque sempre ele fez a nossa parte técnica junto com o Lilo, né? Então, bacana que ele tenha sido o moderador da gente. E estar com a Thaís, como sempre, nossa parceira, né? De sempre. E com vocês todos. Uma boa noite. Um conselho? Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter incontinência. Você tá pronta para isso? E muito mais. Com a nova roupa íntima descartável Tena com cintura baixa, me sinto segura para vestir o que eu quiser. Quando visto Tena, me sinto segura. Me sinto forte. Me sinto eu. Nova roupa íntima descartável Tena Pants Discreet. Olá! Somos alunas embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro.
Todos os dias, milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera.